Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Às 14 horas e 40 minutos, do dia 12 de setembro de 2017, na auditória vereador José Natalabado e da Câmara Municipal da Estância Bragança Paulista, declara abertos os trabalhos da 32ª sessão semanal do exercício 2017, registrando que se encontram presentes os vereadores Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho, Ditinho Bueno da Asilo, Marcos Vale. Registro também a presença da nossa presidente Beth Chedi na nossa Comissão de Justiça. Deliberação de atas das sessões anteriores, ata da 29ª sessão, realizada em 22 de agosto de 2017. Está em discussão, a referida ata está em votação, os favoráveis permanentes como estão, está aprovada por unanimidade a ata da 29ª sessão. Análise de matérias em trâmite em regime de urgência. Urgentíssima, com prazo de relatoria e da comissão até 3 de setembro de 2017. Projeto de lei complementar 14 de 2017, autoria do prefeito Jesus Chedi, Adib Chedi, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Bragança Paulista, em 2017. Relator designado, este vereador. Vou passar a relatar. Projeto de autoria do prefeito Jesus Adib Chedi, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Bragança Paulista, em 2017. Relatório. Pretende o Executivo Municipal, através do presente projeto de lei complementar, instituir o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município. Quanto aos aspectos da legalidade, observamos que o mesmo preenche todos os requisitos necessários e exigidos. Assim sendo, nada temos a opor. Quanto ao mérito, entendemos ser de suma importância a presente iniciativa. Dados recentes informam que a dívida ativa do município beira os 200 milhões de reais aproximadamente, entre todos os débitos, tanto os ajuizados quanto os não ajuizados. Esse tipo de instrumento vem sendo utilizado por outros municípios, como também pelo governo do Estado de São Paulo e até mesmo pelo governo federal. Entendemos que, diante da realidade financeira de quem atualmente tem seus impostos em atraso perante o município e que não conseguem quitá-los dentro do prazo, é um meio que permitirá com que os mesmos promovam sua regularização tributária, de forma a não causar mais prejuízo e situações de embaraço, tanto na vida física quanto na vida jurídica. O próprio autor, o município de Bragança Paulista, conseguirá converter aos seus cofres importância considerável e evitará, assim, demora nas execuções judiciais e extrajudiciais, protestos, cobranças amigáveis, etc. Conclusão pela aprovação. Está em discussão, meu parecer. Senhor presidente. Pois não, vereador Cláudio Moreno. Olha, acompanho bastante tempo essa discussão sobre refis e a gente observa que os governos, tanto federal quanto estadual e municipal, têm procurado reforçar o seu caixa com essa iniciativa. A gente sabe que isso acaba também, de uma certa forma, beneficiando aqueles mal pagadores, não é? Porém, como tem aqui uma condição que está neste projeto, e fala que, no parágrafo único, a exclusão do programa implicará em proibição de inclusão em novo programa recuperação de crédito instituído pelo município pelo prazo de 5 anos. Então, como veio agora, nesse refis, a informação de que, se alguém aderir, e a gente sabe que muitas pessoas vão aderir a esse refis, e não pagar, e não cumprir com este refis, ela só poderá aderir novamente daqui a 5 anos. Então, por isso, eu sou plenamente favorável. Se não tivesse essa cláusula, eu votaria contrário. Continue a discussão, pois não, vereador Marcos Vale. Eu sempre votei contra o refis, em todas as administrações, e vou votar contra o refis, porque é um círculo vicioso que se forma, aumenta a inadimplência, existe nas três esferas, sim, aumenta a inadimplência, existe a remissão para os casos das pessoas que não têm condições, e eu vou discutir melhor no plenário, mas eu voto contra. Continue a discussão. O meu parecer. Sou favorável ao parecer. Obrigado, vereador Cláudio Moreno. Eu sou favorável. Favorável, vereador Ditinho. Com a palavra, o vereador Ditinho Bueno. Também sou favorável, presidente. Eu até reforço, vereador Marcos Vale, porque o vereador Cláudio Moreno disse muito bem em relação às pessoas que não cumprirem e ficarem proibidos de participar de qualquer outro tipo por 5 anos. E digo mais, a atual administração ela teve uma certa criatividade no projeto de refis, que ela criou 3 momentos para a pessoa aderir. Acabou aquele atropelo de imediato, de você ter que correr na prefeitura já para conseguir o refis. Não, ela tem 3 momentos. Outubro, com 90% de desconto à vista.
novembro com 80% e dezembro 70%. Outro aspecto importante, quem tem parcelamento em andamento. Normalmente, as pessoas sempre são beneficiadas, quem tem parcelamento em andamento. A Prefeitura está abrindo um espaço para quem tem parcelamento em andamento, também possa parcelar em 4 vezes, que eu acho muito importante também ter essa condição de quem tem uma dívida, às vezes, no início de um parcelamento, é uma dívida grande, mas ela pode parcelar enquadrando dentro, acho que, do desconto de 50%, ela ainda tem algum benefício maior. Mas eu respeito a sua opinião, vereador, que não é de hoje, mas eu digo que, principalmente as empresas, estão numa situação muito complicada. Pois não, vereador? Interessante a colocação do presidente com relação ao refis e às empresas. É claro que de uns 3, 4 anos para cá, é público, né? Sim, todo mundo está sentindo isso na pele, o que vem acontecendo. Mas é interessante que não é só os empresários também. Estava conversando essa semana com pessoas simples, o pessoal também preocupado, devendo pessoas físicas, devendo IPTU. Interessante que até as pessoas de renda, de salário mínimo e aposentadoria também estão com dificuldades. Estava conversando essa semana com o pessoal que hoje mora no Medina Cortez, ali nos conjuntos habitacionais. E é uma discussão interessante. A questão de IPTU e a questão de pagamentos e a questão de desemprego faz com que essas pessoas também tenham muitas dificuldades em acertar, né? Então, até pela qual situação, acho que é pertinente o refis. Continue a discussão, ninguém querendo mais fazer uso da palavra, coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. O projeto foi aprovado. O parecer foi aprovado. Obrigado, vereador Cláudio Moreno. Com 4 votos favoráveis, meu, do vereador Cláudio Moreno, do vereador Basílio Zecchini, vereador Ditinho, e um voto contrário, do vereador Marcos Vale. Análise de matérias em trâmite de regime ordinário, com prazo de relatoria prorrogado até o prazo da comissão, 13 de setembro de 2017. Moção número 53, 2017, autoria do vereador Dr. Cláudio, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando o retorno da concessão das faltas abonadas aos servidores municipais a partir de 2018. Eu designei o vereador Cláudio Moreno como relator. Ok, presidente. Pois não. Questão de faltas abonadas, já há uma posição mais consolidada por parte do prefeito Jesus Chedi. E quando foi dado o reajuste salarial aos servidores, o prefeito não deliberou esse tema com o SISMUB, com o sindicato, porque ele percebeu que, ao assumir o cargo, ele foi obrigado a suspender todas as funções gratificadas, o que eu acho muito justo, porque não foi feito seletivamente, não foi para um ou outro funcionário, foi para todos. Todos os funcionários tiveram a função gratificada suspensa. E também o governo passado sofreu bastante para administrar essa questão da falta abonada, porque nós temos 15 mil alunos no município e, quando se fala de direito adquirido, quando se fala de negociação sindical, nós temos que cumprir, né? A partir do momento que o sindicato apresenta isso de forma oficial e o município aceita aquela negociação, a gente não tem que discutir, a gente tem que cumprir. Porém, devido a essa situação muito difícil de você conciliar os funcionários que pediam, mesmo com as regras colocadas, de que aquela falta abonada eles iriam utilizar, e como a última proposta do sindicato, no meu modo de ver, foi muito exagerada, eles colocaram, inclusive, uma hipótese de que qualquer funcionário público pudesse acompanhar um filho de 17 anos e 11 meses ao médico e ele poderia usar isso como falta abonada. A posição do Executivo até o momento foi não negociar oficialmente com o sindicato sobre isso. Foi dado lá o reajuste e o prefeito, inclusive,
recebeu um pedido feito verbalmente e depois por escrito do vereador Sidney Guedes. O vereador Sidney Guedes é um servidor público municipal e ele vive na pele o dia a dia dos servidores. Ele trabalha, inclusive, na Secretaria de Educação e é uma área que tem o maior número de funcionários no município, não é? É a educação. E a educação, nós sabemos todos que ela é uma das áreas mais importantes. Eu, como cidadão, tive algumas situações que me fazem ser contra a falta abonada. Em algumas oportunidades, eu levei meu filho, que estudava no Tibiriçá, e no dia eu sempre perguntava quando ia pegar, e aí, como é que foi, filho, a aula, beleza? Bom, pai, hoje a tia brincou com a gente na biblioteca. Eu falei, e a professora? Ela não foi. Ah, não foi? Aí eu ia conversar com a direção da escola, ai, Cláudio, a professora tem direito à falta abonada e não tem substituta, e eu tentei argumentar. Nas 2 primeiras audiências que eu fui lá, na verdade, eram reuniões de pais, e eu observei que não adiantava. Quando você falava do assunto, o pessoal ficava com uma cara para você que não era brincadeira. Então, eu estou colocando aqui um relatório, digamos, aquele relatório comum, para que a situação vá até o prefeito, mas eu quero deixar claro que a minha posição é contrária a faltas abonadas. Eu acho que os servidores municipais precisam ter muito mais atenção em outras situações, mas falta abonada. Você deu parecer pela... Não, eu vou ler o meu parecer. Então, eu queria fazer esta colocação. A minha posição é essa. Eu acho que a gente precisa, a cada vez mais, arrumar formas de reconhecer o trabalho do servidor público municipal, porém, a instituição de faltas abonadas não vejo como sendo o caminho. E o meu relatório é simples quanto aos aspectos de competência dessa comissão, nada temos a opor. Em relação ao mérito, por se tratar de moção, caberá ao Executivo Municipal a realização dos estudos necessários quanto à viabilidade da proposta. Então, o meu parecer é pela normal tramitação. Está em discussão o parecer do vereador Cláudio Moreno. Eu voto pelo parecer normal tramitação e eu queria propor aqui uma emenda em moção, mas porque aqui no final fala o seguinte, requeremos nos termos do artigo 168, interna remessa à propositura, mediante manifestação do apelo legislativo, solicitando estudos visando o retorno da concessão da falta abonada aos serviços produtores, desde que haja viabilidade financeira do município. Eu sugeriria isso. Se vocês concordarem. Porque a falta abonada não tem a ver com a parte financeira, né? Não, tem a ver com a parte financeira. Até porque... A falta abonada, ela não tem nenhum custo para o município. O custo é apenas da ausência do funcionário naquele trabalho. É que às vezes tem que chamar substituto e pagar a hora. E não tem substituto. Não, às vezes tem hora extra. O que acontece muito, que reclama... O que se reclama muito é que na véspera do feriadão, por exemplo, todo mundo escolhe o dia para falta abonada, o que é natural, né? O que é natural. E aí você tem um problema. E aí você tem que chamar, às vezes, substituto ou pagar hora extra. Então, eu só queria fazer um adendo. Olha, gente, nós que somos legisladores, a gente, evidentemente, precisa atender o pedido do nosso eleitorado, não é? Então, eu entendo tranquilamente o encaminhamento deste pedido oficial do vereador Dr. Cláudio, meu xará, porque existe, sim, um grupo de funcionários que procura o parlamentar para esse tipo de encaminhamento, não é? Eu vou indicar pela normal tramitação para que chegue até o prefeito, para que no plenário a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, e pelo que eu senti do prefeito, não vai mudar nada. Este ano, 2017, não muda nada, porque a negociação deve ficar para o ano de 2018, e aí a falta abonada deve voltar à balha, mas esse ano eu acredito que não mude nada, vai ficar como está. Ele fala para 2018, né? Não, quando ele fala, pede para retornar, ele fala 2018? Fala 2018. Eu acho que vai se discutir também, não vai voltar não, mas tudo bem. Nós não estamos votando a falta abonada, então... Isso, é só a moção. Vamos no coisa... Eu ia propor, mas para mim tanto faz. Não, vereador, eu acho que tem sentido o que o senhor está dizendo. Desde que haja viabilidade financeira e administrativa do município. Eu só quero manifestar o seguinte, eu fui secretário de administração, todos sabem, e fui muito rígido na questão do cumprimento de certas regras.
E lembro que nós estabelecemos um critério de não existir falta abonada em véspera de feriado, para não ser cumulativo. Porque também eu não sou sindicalista, lá eu sou mais patronal do que sindicalista, mas eu vejo que é um direito que foi adquirido também. Isso cravou no servidor público municipal a esperança de ter uma falta abonada. Acho que a gente tem que também pensar por esse lado. A ideia do vereador Marcos Vale, mesmo estando dentro de uma moção, tem que ser bem clara, porque ninguém está falando aqui, vou fazer o que o Cláudio Moreno sempre disse, não estamos falando aqui que nós somos contra a falta abonada, ao contrário, é uma moção que fica para o prefeito decidir. Mas, dentro desse raciocínio seu, acompanhando o raciocínio do vereador Cláudio Moreno, que se inclua aqui, então, desde que também tenha funcionário para substituir. Então, desde que haja viabilidade financeira e administrativa do município. E funcionário para substituir a falta. E administrativa. O administrativo dá no mesmo. Então, ótimo, acho que essa emenda está perfeita. Até porque, vamos minha colocar opinião, bem claro, na iniciativa privada isso não existe, Não, certo? não. Existe na administrativa pública, foi uma conquista, certo? E realmente, toda vez que você tira uma conquista, há uma reação e é natural que haja. Agora, também você simplesmente jogar a coisa, né? Então, eu acho que isso resolveria, porque aí poderia se situar, por exemplo, a falta abonada, se ele achar que deve fazer, faz, mas pode dar uma regulamentada nesse aspecto, por exemplo, em véspera de feriado, essas coisas. Eu queria complementar, presidente, dizendo o seguinte: nós estamos num momento tão diferente da administração pública que nós tivemos, ultimamente, o lançamento por parte do governo federal de, inclusive, um programa de demissão voluntária. Nós estamos chegando num ponto que o Estado não consegue mais pagar os seus funcionários porque o orçamento dele está no limite da lei de responsabilidade fiscal, não é? O que a gente gasta hoje com o servidor público municipal, e tem todas aquelas regras de concursados, que para se desligar o funcionário é totalmente diferente da iniciativa privada, nós estamos num momento que esse tipo de situação, você abonar X número de funcionários daquela falta e o serviço faltar, é isso que eu acho que nós precisamos discutir. Não dá mais para aceitar que o aluno fique sem a aula e o professor esteja abonado porque a gente concordou em dar a falta abonada, não é? O mais importante é essa prestação de serviço, porque essa criança que deixa de receber a aula naquele dia porque alguém está de falta abonada, ela vai concorrer com alguém que está na escola privada e que teve aula. E aí ele vai chegar para concorrer lá no final, ele vai entrar em desvantagem total. Então, é esse novo cenário. Mas, eu repito, o meu parecer é pela normal tramitação e a gente discute mais em plenário. A emenda, o senhor acompanha também essa emenda? Sim, sim. Vereador Basílio? Ainda pode ser em nome da comissão, é isso que eu pergunto? Sim, Pode sim. Ah, então, no final, né? Tá? Vereador Tinha acompanha também o parecer e a... Permite uma parte. Lógico, com certeza. É interessante que essa questão da falta abonada, o senhor falou a questão do direito adquirido, aí o Cláudio Moreno contempla com uma colocação muito pertinente, o momento que nós estamos vivendo é outro, e é claro que os professores também, muitos bons funcionários públicos municipais, bons professores têm consciência disso, sabe do que muitas vezes as pessoas usando da falta abonada vai acumulando e chega lá, fica 3, 4, 5 dias fora do trabalho. Então, eu creio que é um momento de união de todas as forças, né? Agora, é claro que o prefeito Jesus, com todo o conhecimento que tem, com toda a competência que tem, a equipe que tem, pode avaliar direitinho se é possível ou não. Eu também sou favorável aí na moção. Agora, a colocação da emenda do Marcos Vale e as colocações que o Cláudio Moreno fez... A emenda da comissão. Da comissão. É pertinente, sim, tem que ter um grande estudo, mas eu creio que o prefeito está preparado para isso. E, se for possível, é claro que é bom, não é? Até porque eu acho que essa comissão dá um grande passo também para o retorno da falta abonada, com critérios, né? Exato. Então, eu acho que nós não estamos fugindo do assunto. Eu acho que um dos critérios seria esse muito véspera de importante. feriado, por exemplo. Dá uma regulamentada, né? Sim, sim. Continua em discussão, ninguém querendo mais fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis, como estão, está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Cláudio Moreno na moção 53/2017. Registro a presença do vereador Mufid Dorrer,
que, aliás, o próximo projeto é o projeto do vereador Mufid Dorrer. Moção 54/2017, é que a qualidade é tão grande que, para mim, é um projeto. Moção 54/2017, do vereador Mufid Dorrer, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando regulamentar a instalação e a utilização dos parklets, que consistem em uma extensão temporária do passeio público sobre o leito carroçável da via. Eu designei o vereador Basílio Zecchini como relator. Senhor presidente, quanto à legalidade, nada a opor. A moção em questão trata de pedido de estudos visando regulamentar a instalação e a utilização de parklets, que consistem em uma extensão temporária do passeio público sobre o leito carroçável da via. Os chamados parklets são estruturas que possibilitam a ocupação de espaços públicos pela população, oferecendo mais espaço ao pedestre e ao cidadão de forma geral. Desde que instalados de forma regulamentada pelo Poder Executivo e dentro de normas especificadas, os parklets geram benefícios à cidade e à sociedade, ampliando espaços de lazer e convivência. Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação da proposta. Vereador Mufid Dorrer, com a palavra, o autor. Começo do ano, nós estávamos de recesso, não tinha começado. Eu fiz na Alameda Pamplona. Mas quem fez todo o estudo, não posso deixar de citar, foi o pastor Valdo na outra legislatura. Ele já havia estudado, aí procurei ele, conversei com ele, ele me passou alguns dados, e aí eu, sim, até brinquei com o Basílio, casualmente caiu o relator, se ele quisesse assinar comigo, eu abri a mão da moção para assinar com ele. Só que realmente nós temos umas ruas em Bragança que comportam o espaço de um carro da Zona Azul. A pessoa está cansada, não tem lugar para parar, não tem lugar para descansar, então a pessoa pode sentar, respirar um pouco, subir, caminhar, que dê um espaço de lazer para a pessoa que anda no nosso centro da cidade. E conto com o apoio de vocês, e que eu falo, a moção não é minha, não. Vai vir, se o legislativo concordar, vai vir de lá para cá, e a moção de todos nós. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do relator Basílio Zecchini à moção 54/2017. Projeto de lei complementar 12/2017, de autoria do prefeito Jesus Abichedi, que altera e acrescenta dispositivos à Lei 1999, de 12 de dezembro de 84, nosso Código Tributário do município de Bragança Paulista. Relator designado Marco Antônio Marcolino. Já fez parecer? Já. Esse projeto, senhores vereadores, visa acrescentar dentro da lista de serviços da Prefeitura mais alguns itens importantes para a arrecadação do município, para que ele possa recolher. Um dos exemplos são os leasings. Um dos exemplos são os planos de saúde, empréstimos em que os bancos, as agências, as empresas de seguro fazem o contrato na sede do contratante, Bragança Paulista, mas recolhe o ISS na fonte, pela sede da matriz da empresa. E através de uma lei federal, que eu não me recordo agora, Lei Complementar 157, que foi, aliás, aprovada pelo Congresso, vetada pelo senhor presidente da República e derrubado o veto pelos deputados, houve a possibilidade dos municípios, uma causa municipalista, de que terem essa receita que não existia. Ou seja, Bragança e mais os demais municípios vão poder receber ISS desses contratos que nós habitualmente assinamos em bancos, em empresas de seguro, nesses contratos, em que o ISS não é recolhido aqui, é recolhido na fonte da empresa. Mas é recolhido em outro lugar. Em outro lugar. Agora a lei federal permite... Aí permite, vai ser recolhido em 2 lugares? Ou... Não, só no lugar. Porque senão vai repassar para o bitributação, consumidor. Bitributação. É na sede do contratante. Quer dizer, não tem nenhum ônus a mais para o contribuinte? Não. Contribuinte. É óbvio que Barueri, por exemplo, é 0,5% ISS ou 1%, se não mudou até a última atualização que eu fiz. Bragança é 3%. Então, é óbvio que esse ISS ficará mais caro. Pode dar diferença dependendo do lugar onde recolher. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Várias foram as entidades, os bancos principalmente, que buscaram acordos dos municípios de favorecimento tributário e conseguiram um ISS menor
para ter sua sede. Pergunta, você que estudou, não está se criando nenhum ISS novo sobre algo que não é recolhido? Não, está se criando uma possibilidade da prefeitura receber sobre um serviço que não constava na lista dela. Essa lista já consta na federal e não constava no município. Ou seja, o contribuinte recolhia. Por exemplo, cartões de crédito, leasing, como eu disse, bancos, era recolhido na sede da empresa, que era justamente em outro município, não Bragança. Mas os contratos, os empréstimos, os seguros eram fechados aqui no município. Entendi. Exemplo Ou da seja, o ISS eles pagavam do mesmo jeito. Podia exemplo- até pagar uma alíquota diferente, dependendo do município, é isso? Exatamente, recolhia na sede da empresa. Entendi. Um exemplo desse tipo é a construção civil. A construção civil é a única tributada dentro da sede da obra e não da sede da empresa. Então, por isso que existem as retenções das empresas que prestam serviço no município, e seria essa a única exceção. Mas agora existem outras exceções, graças a um trabalho forte do Congresso Nacional, beneficiando os municípios. E por que eu já também quero liberar esse projeto? Existe o problema constitucional dos 90 dias para entrar em vigor, para poder, como está criando imposto. E 90 dias, vereador Marcos Vale, senhores vereadores, vai já justamente agora em outubro. Então, nós temos que realmente agilizar essa votação, essa análise desse projeto, para que, a partir de janeiro, a prefeitura tenha a condição de, dentro do exercício 2018, possa receber esses valores legalmente. Pois não, vereador Mufidi? Só para esclarecer para o Marcos, exemplo Bradesco. A sede do Bradesco, que eu fornecia para o Bradesco, eu posso afirmar isso, é na Cidade de Deus, em Osasco. Osasco, é verdade. Então, toda a nota fiscal, todo tributo é recolhido por Osasco do Bradesco. Então, o que acontece? O cartão Bradesco, ele cobra taxa, o ISS daquele cartão vai ser recolhido em Osasco. Então, vai ser passado a ser recolhido em Bragança. Não importa se a taxa de Osasco é 2%, aqui é 3%, eles vão ter que pagar 3% para o município. Tá, como se lá fosse 4, aqui fosse 3, ele pagaria menos, mas isso, tudo bem. A minha pergunta é o seguinte, além disso, que é meritório, não tem nenhum caso aí, o senhor que estudou, de se criou um ISS, quem não recolhia ISS? Essa é a minha pergunta. Quem não recolhia? Não. Onde não era? Em Nenhum tipo de- tributação, o senhor fala? Não. Vamos supor que tivesse ISS para quem... Vou dar um exemplo. Para um tipo de atividade que não constava como contribuinte de ISS. Não há nenhum... Não. Existe sim uma inclusão, por exemplo, dos tatuadores. Na lista de serviço, não incluía, mas eles eram tributados em outra lista. Eles eram equiparados em outra lista. Existe 1 ou 2 itens aqui no projeto que trata de alguns itens que não constavam na lista nossa no município de Bragança, mas já constavam numa lista federal. Posso até passar aqui Pois não, vereador. o artigo 6º, ficam acrescidos os subitens. Aí cita eles e vem. A aplicação de tatuagens, piercings e congêneres, guincho intramunicipal, guindaste e içamento, outros serviços de transporte de natureza municipal, e cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento, e também o de inserção de texto, desenhos, questão de... Não vai se criar... Mas eles já pagavam em outra situação. só Entendi, que é isso. Não, o que pagava na outra, para mim, não tem problema. Na verdade, vereador, ninguém deixa de pagar o ISS, só que pagava-se em outro enquadramento. Por Entendi. faltar... Já pagava outro enquadramento ou em outro local, não tem problema. Eu quero saber se não se vai criar nenhum... Mas- Vão cobrar do fulano que não pagava. Não tem nenhum caso assim. Mas, dentro dessa cautela, vereadores da nossa comissão, eu coloco pela normal tramitação desse projeto, tá? E jogo para a Comissão de Finanças a possibilidade de um debate com o secretário Luciano, para que nós possamos também ter a oportunidade de ouvir do Executivo realmente fechar esse circo, Ok. tá? Esse cerco, não circo, esse cerco. Ok. Parecer ao projeto de lei complementar 12/2017. Projeto de autoria do prefeito Jesus Abichedi, que altera e acrescenta dispositivos à Lei 1999, de 12 de dezembro de 84. Quanto à legalidade, o presente projeto complementar preenche os requisitos necessários exigidos para tanto, nada tendo a opor. Em relação ao mérito, observamos que o Executivo Municipal pretende alterar dispositivos do Código Tributário Municipal, bem como incluir novas atividades para a cobrança efetiva do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS-QN, caso em tela. Tecnicamente, observamos as limitações impostas pelo inciso 3º, letra C do artigo 150 da Constituição Federal, que dispõe sobre o prazo previsto para a vigência de alterações e inclusões dessa natureza, qual seja, cobrança de impostos. Os 90 dias que eu deixei claro. Por isso, essa minha
tentar agilizar essa tramitação. Encerrando essa fase da competência dessa comissão, indicamos que adota a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, melhor diga sobre o mérito, bem como sugerimos que a mesa promova amplo debate junto a representante do Executivo Municipal para esclarecimento de possíveis dúvidas que surgirão na tramitação do presente projeto, pela normal tramitação. Eu me sinto muito tranquilo pela aprovação, mas, para não causar nenhum embaraço na nossa comissão, conclusão, pela normal tramitação. Está em discussão. De acordo. Ninguém querendo usar a palavra, eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis para a comissão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Marco Antônio Marcolino. Projeto de Lei 13/2017, de autoria do prefeito Jesus Abichedi, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 756/2013, que dispõe sobre importância mínima para a cobrança judicial de créditos do município de Bragança Paulista e de outras providências. Designei o vereador Ditinho Bueno. Pois não, vereador. Pedindo prorrogação para mais uma semana, para melhor concluir o parecer. Está em discussão o pedido do vereador Ditinho sobre a prorrogação do seu parecer para a próxima comissão. Até só fazer uma colocação. O valor mínimo é pelo seguinte, porque a prefeitura é obrigada a executar todos sob pena até de crime de responsabilidade, né? Porque ele não pode renunciar à receita. E alguns valores se tornam até contraproducente você executar, dá prejuízo. Se executar R$12, por exemplo, R$15, fica caro. Então, precisava ver bem quais são os valores, até porque o fato de não ser executado não significa que é perdoada a dívida. A dívida continua, não é só, eu sei que você sabe, mas é só, a dívida continua inscrita. Né? Isso. 296 urbas. Quanto está, Uva? 3,17? Ele está querendo baixar para isso? 3,17, fixando o valor mínimo em 300 uvas. 300 uvas. R$1.000, para R$1.000. R$900. Até porque E atualmente envolve... é quanto? Não tenho essa informação. Depois você vai ver tudo isso. Estou finalizando lá, não deu para... Ele vai ver tudo isso, ele está... Tanto que ele está pedindo... Vai para isso. O valor atual a gente não sabe, mas o vereador vai levantar. Ok? Ok? Você dá esses dados para nós depois. Quanto era, quanto... Então, ninguém se opondo à prorrogação do prazo de relatoria, está autorizado a prorrogação para a próxima sessão dessa comissão. Moção 55/2017, de autoria da vereadora Fabiana Alessandri, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a celebração de convênio com o Ministério da Saúde para a implantação de uma unidade do Centro Especializado em Reabilitação, CER, em nosso município. Designei o vereador Marcos Vale como relator. Trata-se de moção, não é uma matéria polêmica. Quanto à legalidade, nada a opor. Quanto ao mérito, a proposta em nosso município deve ser encaminhada. Cabe ao Executivo local verificar as viabilidades legal e financeira da proposta para sua aplicabilidade. Está em discussão o parecer do vereador Marcos Vale. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis pela comissão, está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Marcos Vale, a moção 55/2017. Para recebimento, designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer. Prazo da relatoria 19 de setembro de 2017 e prazo da comissão 27 de setembro de 2017. Moção número 56/2017, de autoria de todos os vereadores. Bom. Se é de todos os vereadores, já podia dar parecer já, não? Eu nomeei o senhor vereador Marcos Vale como relator. Então vamos lá. Já Marcos vou dar Vale, parecer vereador. já. Moção 55. 56/2017. Quanto à legalidade, nada a opor. Pronto? Quanto à legalidade, nada a opor. Quanto ao mérito, é consenso de todos os integrantes da casa, vírgula, e da população. Marcos Vale, uma questão de ordem. Oi.
Vocês não acham que seria ideal a retirada dessa moção? Por quê? Porque já houve a reunião lá e foi dito que não há como voltar 190 para cá. Já há uma posição do secretário de Segurança dizendo que não há como 190 voltar para Mas cá. eu acho que aí tem que falar com todos, né? Eu não me importo, não. Retirar, não tem problema. A gente pode, se a gente vai encaminhar, vai ser algo Tá recebendo? Então vamos adiar, pronto, aí conversa. melhor. Está dentro do prazo. É. Eu só Então- não, só estava querendo fazer urgência para ver se Então, encaminhava. eu indefiro o seu pedido de relatoria nesse momento. O senhor faça favor para o seu relatório para a próxima comissão. Tá bom. Primeira vez que eu indefiro alguma coisa Tá nessa bom. comissão. Então. Mais fácil, mais tecnicamente. Projeto de lei número 30... Obrigado, vereador Marcos Vale. Projeto de lei número 38, 2017, autoria da vereadora Rita Leme, que institui o Dia Municipal de Sensibilização da Prematuridade. Eu designei o vereador Ditinho Bueno. Moção 57, 2017, autoria do vereador Basílio Zecchini Filho, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo Municipal, estudos visando remeter a esta casa projeto de lei instituindo o cartão material escolar ou vale material escolar. Eu designo o vereador Cláudio Moreno. E a moção 58, 2017, autoria do vereador Marco Antônio Marculino, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando remeter a esta casa projeto de lei dispondo sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude. Aliás, uma exigência do Grupo Papo Sério e do Conselho Tutelar. Eu designo o vereador Marcos Vale. Tá bom? Para análise e emissão de parecer, com tramitação definida na Lei nº 2.779, de 22 de fevereiro de 94, e alterações posteriores, que dispõem sobre a atribuição de denominação a bens públicos municipais e outras providências. Prazo da comissão, 19 de setembro de 2017. Protocolo geral número 291, 2017, frente à proposição de denominação de bem público da autoria do vereador Cláudio Moreno. Solicito ao vereador Ditinho Bueno que faça a abertura do envelope e já deixo despachado que esta comissão analisará durante essa semana, com cópia a cada colega vereador, e deliberará na próxima comissão. Senhor presidente, pela ordem, enquanto ele está abrindo aqui, eu queria, em nome da Comissão de Justiça, e no nome, se todos concordarem, fazer até uma homenagem ao doutor Chiaron, que faleceu, Eu ia sugerir e era isso. advogado, né? Advogado, então tem tudo a ver com a nossa comissão, além de avô do nosso integrante aí da comissão, então que nós fizéssemos aí uma homenagem, né? Pela comissão, né? Registrar em ata, né, o apreço que a gente tinha pelo doutor Chiaron, né? E dizer que a Comissão de Justiça sente tanto a perda do advogado como do cidadão, benemérito. E ex-vereador. Que década foi? Quando foi? Foi 50, entrou em 57, acho 56 e ficou até 63. Bastante tempo. Eu também quero registrar aqui minha homenagem e Agradeço. dizer que no início da minha carreira, muitas foram as vezes que eu encontrava no cartório do fórum e ele sempre me orientava algumas dúvidas. E ele sempre foi um professor. Ele, doutor João Hermes Pinhatari, eu me lembro muito bem dessas situações que, no início, acho que todo mundo tem suas dúvidas, suas indecisões, e ele sempre me dava uma luz em relação à justiça. Então, quero registrar aqui também minha homenagem. Eu agradeço os colegas. Ah, aquele PM que foi homenagem. Nós vamos deliberar, então, esta proposição aqui na próxima sessão. Alguém quer fazer uso da palavra no encerramento? Não? Então, encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h18, ficando os senhores vereadores convocados para a 33ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa em 19 de setembro de 2017, terça-feira, com início às 14h30. Uma boa tarde a todos, uma boa sessão ordinária. Nos dois sentidos, não?